E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Tairinha, sou professora de História e a partir de hoje eu vou trazer para vocês alguns vídeos aqui de conteúdos da disciplina de História do 6º ao 9º ano. A ideia é ajudar essa galerinha aí do Fundamental que só fica na internet a aprender História também na internet. Seja para tirar as dúvidas, para melhorar o que aprenderam em sala de aula, para fixar conteúdo, enfim. Mas esses vídeos também são para as pessoas que se interessam pela disciplina de alguma maneira e querem aprender com a gente, beleza? É só chegar aqui. Se vocês quiserem acompanhar, então é só se inscrever no canal, você tem que saber o básico. Eu sei que essa galerinha aí é muito ocupada, né? Não tem muito tempo para estudar, eu sei como é que funciona. Então eu prometo que os vídeos não serão muito longos, né? Não serão extensos. A ideia é trazer uns resumos bem fundamentados para ficar fácil compreender o conteúdo, tá? Porque pelo menos o básico ali a gente tem que saber. Para começar de verdade, então, fica de olho na segunda parte desse vídeo, que vai trazer o nosso primeiro conteúdo, lá do 6º ano. O que é história, afinal? Vocês sabem? Então, galera, a gente está começando o nosso primeiro vídeo com o nosso primeiro conteúdo, que é lá do 6º ano. Mas ele é importante não só para o pessoal que está no 6º ano, mas para todas as outras pessoas que se interessam por história. É basicamente a história da história. Vocês sabem o que é história, o que a história estuda? Vocês acham que a história ela estuda apenas as coisas que já aconteceram? Que é o estudo do passado? Acertou quem disse que não. A história, ela não estuda só as coisas que já aconteceram, não são só lembranças, ela não é baseada só em decorar data, fato e personagem, não é só decorar o que está escrito ali no livro didático ou o que a gente passa no quadro para vocês, tá? Tem um cara bem importante lá na França, ele já morreu, mas é um estudioso muito conhecido, inclusive mundialmente, que é o Marc Bloch. Ele classifica a história como o estudo da vida humana ao longo do tempo. Simples assim. A história é o estudo da vida humana ao longo do tempo. O que a gente pode entender com isso? Que a história estuda todos os tipos de sociedade, desde a origem da humanidade até os dias de hoje. Beleza? É fácil, né? Então, história é o estudo da vida humana ao longo do tempo e estuda todos os tipos de sociedade, desde as origens da humanidade até os dias de hoje. Ela estuda as mudanças ocorridas nesse percurso, mas ela estuda também as permanências. Como assim? Ela estuda as mudanças, seja vestimenta, moradia, tecnologia, hábitos, costumes, cultura. Afinal, a gente não se comunica mais como se comunicava antigamente, a gente não veste mais as mesmas roupas que os nossos pais vestiam antigamente, a gente não mora mais no mesmo cenário que os nossos avós moravam e assim por diante. As coisas estão em constante mudança. E as permanências, professor? O que é as permanências? As permanências são as coisas que mudaram muito pouco ao longo do tempo. Seja um hábito, uma cultura ou até mesmo uma cidade. Então a história estuda as mudanças e as permanências. Beleza? Então a história, ela procura entender como as pessoas vivem hoje e como elas viviam antigamente. Ou melhor, se a gente estuda história e começa a entender melhor como as pessoas viviam antigamente, a gente passa a entender melhor como a gente vive hoje. A própria história tem história, gente. Estudar a história há meio século atrás, seja 60, 70, 80 anos atrás, não é a mesma coisa que estudar a história hoje em dia. Por isso, é preciso compreender a história. Como assim? Não basta só a gente decorar nome e data. Como assim, professora? Por exemplo, se eu falar para vocês que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral, basta? Não, não basta. A gente vai saber um nome e uma data, mas a gente precisa saber as condições históricas que favoreceram essa descoberta, que favoreceram o Pedro Álvares Cabral chegar aqui. A gente precisa entender o contexto histórico, a gente precisa saber como que isso foi possível, tá? Então,
também a gente precisa saber de que forma essa história está sendo narrada. Então, não basta apenas decorar datas e personagens. Gente, pelo menos o básico a gente tem que saber. E é aí que entram os historiadores. Esses profissionais lindos e maravilhosos que se dedicam à pesquisa, né, e ao ensino de história. Eu tô brincando aqui, mas é verdade, galera. Os historiadores, eles escrevem, estudam e pesquisam muito para que nós todos possamos entender melhor a sociedade que a gente vive. A verdade é que há muitas e muitas maneiras de ensinar, compreender e aprender história. Esse vídeo aqui, por exemplo, é só uma delas. Tudo é história. Tudo tem história, beleza? Então, a história é o estudo da vida humana ao longo do tempo. Ela compreende, né, estuda todos os tipos de sociedades, desde a origem da humanidade até os dias de hoje, e procura entender melhor o jeito que a gente vive. Estuda também as mudanças e as permanências ao longo do tempo. O que vocês precisam ter em mente é que tudo que a gente produzir, eu, você, qualquer pessoa ao redor do mundo, tudo que a gente produzir ao longo da nossa trajetória vai ajudar a contar a nossa história em algum momento. Por isso que história é tão importante. Beleza? Esse foi o nosso primeiro vídeo, a nossa primeira aula. É básico, é rápido, é para vocês compreenderem o conteúdo. Se vocês gostaram, deixem um gostei ali, né, um like, se inscrevam no canal e aguardem o próximo vídeo, beleza? Beijos! Não é a mesma coisa que estudar história agora, tá? As coisas mudaram. Gostei dessa parte. O século atrás não é mais a mesma coisa que a gente estuda como as pessoas viviam antigamente. Meu Deus! Vou fazer alguns questionamentos. Como, onde, quando essas coisas aconteceram. Tudo bem até aqui? Eu vou fazer de novo essa parte.